Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vim compartilhar com vocês como foi minha experiência no terceiro trimestre de gestação. Hoje faz 16 dias que eu ganhei meu bebê, graças a Deus, correu tudo bem. Num outro vídeo, eu vou fazer o meu relato de parto, mas nesse eu queria compartilhar com vocês como foi aí essa reta final, né, de gestação. A minha gestação, graças a Deus, foi bem tranquila. Alguns pequenos sustos. Aqui no canal já tem o vídeo do primeiro e segundo trimestre. Depois dá uma olhadinha lá para vocês verem como foi a minha experiência, o que eu passei nesse período. Como eu falei nos outros vídeos, cada gestação é única, cada mãe é única, é o meu primeiro filho e eu compartilho o que aconteceu comigo, um pouco do que aconteceu, né, de como foi aí esse período. Eu assisto muito vídeo aqui também no YouTube, para ver, né, como que a experiência de outras pessoas, e eu vejo que alguns sintomas, que algumas passam, outras não, então cada pessoa é de um jeito, o único é mesmo só para ficar registrado, para compartilhar, né, para vocês saberem o que pode acontecer, o que aconteceu com outra pessoa, né, mas cada pessoa é única, cada gestação é única. Até o 8º mês eu fiz pilates, e assim que a médica me liberou para começar a fazer, eu comecei, fiz, gostei muito, me ajudou demais. E eu estava também bem ativa. Eu trabalhei até uma semana antes, e se fosse por mim, eu queria trabalhar até no dia, um dia antes. Mas como eu ia tentar o parto normal, não sabia até que dia. Eu também ia trabalhar, eu não moro muito longe do meu trabalho, então eu ia trabalhar a pé, fazia caminhadas assim, sem forçar muito, mas fazia, então eu estava ativa. E não estava sentindo dores, o terceiro trimestre foi tranquilo, até ali as 38 semanas, eu ganhei neném com 39 semanas e 2 dias. E até as 38 eu estava bem tranquila e ativa. Só que nas 38 semanas, final das 37, eu comecei a inchar bastante. Comecei a inchar os pés, as mãos e o rosto muito, muito, muito. E era um inchaço, por mais que seja normal inchar no final da gravidez, a minha médica achou que estava um pouco além do normal e solicitou uns exames, que eu repetisse alguns que eu fiz, e também solicitou de pré-eclâmpsia. Apesar dela achar que não era, ela solicitou para descartar a possibilidade, devido ao meu inchaço, e pediu que eu monitorasse a pressão todos os dias, porque o risco mesmo seria a pressão aumentar. E assim eu fiz, monitorei a pressão todos os dias, graças a Deus minha pressão mantinha baixa, e assim eu fiz, fui monitorando, só que devido ao meu inchaço, eu fiz esses exames, eu tive que afastar do trabalho uma semana antes. Tava muito inchada. E quando saiu o resultado, eu mandei para ela, assim que eu peguei o resultado, mandei para minha médica, e ela disse que pediu para mim mandar uma foto dos meus pés na hora para ela, no momento. E eu mandei, e ela achou muito inchado, e falando comigo que eu não poderia ficar esperando, que às vezes ela teria que adiantar o meu parto, e aquilo foi me deixando muito preocupada, muito nervosa. Já comecei a chorar sem fim, eu e meu marido ficamos muito preocupados. E ela percebeu que eu tinha ficado abalada, me ligou tentando me confortar, que não quer dizer que eu teria que fazer uma cesárea ali na hora de emergência, mas que eu não poderia ficar esperando, eu não poderia guardar até as 40 semanas, teria que induzir o parto. A gente ficou bem abalado, ligou para a família para contar e estava preparado para no dia seguinte já ter que fazer o parto. E consegui parar de chorar e mal dormi a noite preocupada. A gente arrumou as coisas tudo no carro e ela me disse que no outro dia ela queria me ver pessoalmente para ver como estava a situação dos pés.
E a gente foi, é uma cidade aqui bem próxima à minha, e a gente já foi preparado com as coisas, né, que se caso não desse, aí ia ter que fazer uma cesárea ali de emergência. A gente já foi mais ou menos preparado. Eu entreguei nas mãos de Deus e que fosse feita a vontade dele. Eu tentei de tudo. Eu tentava colocar as pernas para cima, água gelada, tudo que eles falaram, mas não diminuía. Foi ficando bastante inchado. Eu vou ver se eu acho uma foto aqui de uns dias que estava muito inchado e compartilho aqui também no vídeo para vocês verem. Como eu disse, é normal inchar, só que ela achou que estava um pouco mais do normal. E a gente fez assim, fomos para a cidade aqui, né, para Patos, e ela me examinou, olhou lá, disse que o bebê já estava assim, em posição, cabecinha para baixo, estava bem, minha pressão estava boa e que poderíamos aguardar mais, pelo menos mais uma semana. Eu fiquei cheia de esperança, meu marido já estava um pouco ansioso, pensando assim que às vezes era melhor a gente já fazer ali, né? Mas ela nos assegurou que o que eu tinha era um início de pré-eclâmpsia, uma predisposição, que às vezes para umas próximas gestações seria mais preocupante, mas que não era tão urgente. Agora ela só não poderia ficar esperando muito e eu teria que ficar monitorando a pressão, mas que também não era um caso assim de urgência que teria que fazer na hora. E a gente voltou para casa, né, com as coisas, mas não tiramos mais do carro para, né, qualquer eventualidade já tá ali pronto. E eu senti um pouco de alívio assim e tudo, mas não deixa da gente ficar preocupado, né? Ela no dia que eu mandei o resultado, ela me falou que teria que induzir ou adiantar o parto. E eu fiquei bastante apreensiva com isso, porque não era isso que eu queria. Embora eu sempre coloquei nas mãos de Deus que fosse feita a vontade dele, eu queria que o meu bebê pelo menos escolhesse a hora que ele viesse. Eu não queria induzir, não queria fazer uma cesárea desnecessária. Eu só queria realmente fazer se fosse necessário. E aí entra uma coisa que eu falei no vídeo passado. Por que eu resolvi mudar de médico? Eu pensava que eu iria fazer meu pré-natal com a médica ginecologista que eu frequentava. Ela era muito boa, só que quando você quer tentar o parto normal, uma das primeiras coisas é você verificar a quantidade de partos normais, ou pelo menos uma noção ali que esse médico faz. Não tem como uma pessoa que faz 90% cesárea fazer o seu normal. Pode acontecer, mas você seria uma exceção. Então, eu percebi que essa médica, fui na consulta com ela, na primeira consulta eu percebi que ela talvez poderia dar certo, mas eu não sentia aquela confiança que ela ia tentar e fazer, tentar. As pessoas, muitos médicos, eles vão assim, se der certo, e vão assim, né, te enrolar, a gente vê depois. Então eu procurei uma médica que eu sentisse muita confiança, que se caso ela me passasse para uma cesárea, era porque realmente era necessário. E eu não tenho nada contra cesárea, tanto que ela salva a vida da mãe, do bebê, e é necessário, mas a maioria dos casos, no Brasil, a maior taxa é cesárea e muitas desnecessárias. Então eu procurei uma médica e Deus colocou uma no meu caminho muito boa, que eu sentia confiança. Eu sabia que se ela falasse assim, tem que fazer, Marilda, e não dá, é porque realmente precisava. E é confiança, isso é algo que a gente não consegue explicar. Então foi por isso que eu mudei de médica e fiz só uma consulta com uma e já comecei com essa outra e Deus encaminhou que deu tudo certo de fazer meu pré-natal com essa outra médica, que é muito boa, que tem uma taxa alta de parto normal e ela é excelente. E uma equipe também, que depois, como eu falei, eu vou gravar um relato de partos contando a equipe que estava comigo e tal. Mas voltando a falar, a gente voltou para casa e ficamos ali naquela, ela falando, não podemos ficar esperando, e eu naquela angústia, e ela queria tentar induzir ou induzir assim de forma mais natural, mas com acupuntura, com alguma
coisa assim. E eu não queria assim também. Eu queria que fosse sem indução. Aí no fundo vocês vão ouvir um chorinho. Meu marido tá com o meu bebê. E eu vou ter que dar uma pausazinha aqui. Vocês vão ver às vezes no fundo algum grunhido. Vocês vão ver no fundo algum chorinho, alguma coisinha, porque o meu bebê tá acordando, mas o pai dele já tá com ele ali acalmando até eu terminar de gravar. E ele é muito bonzinho, muito bonzinho. Tá acordando agora de uma sonequinha, então fica meio assim. Vou tentar dar uma resumida também, assim. E a gente voltou pra casa e ficamos aí aguardando, né, como que ia ser. E eu tava sentindo uma angústia de pensar que nessa indução eu não queria. E eu queria muito chegar nas 39 semanas e queria que fosse tudo de uma forma natural. Que mesmo que não desse certo o parto em si, mas que ele escolhesse o dia dele, a hora que ele quisesse vir, não queria que tivesse indução. E falei para minha médica, quando foi chegando próximo às 39, isso tipo na quinta-feira, minha médica falou assim, acho que a gente vai ter que tentar a indução, Marilda, né? Porque não pode passar muito tempo. Eu fui e falei com ela, vamos aguardar, se for seguro, se ela achar que dá, pelo menos até domingo, para ver como que vai ser, porque eu já tô sentindo muitas contrações de treinamento, muita dor, fiquei uma semana sentindo muita contração. Todo dia eu achava que era. E monitorando ali com a enfermeira, e fazendo caminhada mais firme, mais exercício, fazia muito exercício para ajudar a dilatar ali, caminhada, e pegando firme ali que ia dar certo mesmo. E pedi para ela, se for seguro, podemos aguardar até domingo, eu não quero fazer essa indução, eu não estou sentindo paz no meu coração, não é o que eu quero, mas se for seguro. Aí ela falou, não, beleza, até né, no início da semana dá para esperar. E eu senti aquela paz, ela falou assim, mãe, ela foi muito feliz, assim, com a colocação. Ela falou assim, mãe sente, mãe sabe, mãe sabe, sente o que tem que fazer. Se você tá sentindo, a gente pode aguardar sim. E eu acalmei meu coração e fiquei tranquila que pelo menos até ali, domingo, segunda-feira, né, daria para esperar. E na quinta-feira mesmo eu fiz uma caminhada um pouquinho mais puxada, no domingo, e quando foi domingo à noite eu comecei a sentir muito ali, uma contração muito forte e tudo, que é o que eu vou continuar no vídeo do relato do parto, como que foi. Mas graças a Deus, já adiantando, não precisou de indução, não precisou. E enfim, esses 3 meses eu não tive enjoo, esse terceiro trimestre, não foi bem tranquilo, tirando essa parte mesmo do inchaço, foi bem tranquilo. Eu me senti disposta, ativa, foi muito bom. Assim, foi bem mais tranquilo. Só mesmo no início, como eu falei no primeiro vídeo, que eu tive, e às vezes no segundo, assim, um pouco de indisposição, mas no terceiro eu tava bem ativa. Tava me sentindo bem e me preparando psicologicamente, emocionalmente, lendo bastante e firme de que ia acontecer o que fosse melhor para nós. Então foi isso. No meu terceiro trimestre foi uma gestação bem tranquila. Eu vou deixar aqui também uma foto no final de como que estava a minha barriga, porque eu mostrava sempre no final do vídeo, agora já diminuiu bastante, né? Então eu vou deixar aqui uma foto que eu tirei no dia que eu completei 39 semanas. E espero vocês no próximo vídeo para ver como que foi aí o final e como que foi o meu relato de parto. Muito obrigada por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.